Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 1º de novembro de 2024. E faremos um estudo adicional da nossa lição de número 5, cujo tema foi o testemunho dos samaritanos. O texto que serviu como base para o nosso estudo é João capítulo 4, verso 42, que diz: E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você já sabe que uma das ênfases que acaba sendo dada no Evangelho de João é a ênfase em crer. Se você fizer um exercício lendo capítulo por capítulo do Evangelho de João, você vai descobrir que em todos os capítulos você encontra ênfases na questão de crer ou não crer. O texto vai mencionar aquele que creu, aquele que não creu, ou creram, não creram. Em todos os capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 21, você encontra essa mesma ênfase. É uma das ênfases principais no contexto do Evangelho. É por isso que você vai perceber aqui no capítulo 4 alguma coisa realmente extraordinária. O capítulo 3, e a gente mencionou isso durante essa semana, o capítulo 3 de João, que estudamos na semana passada, ele nos mostrou a história de Nicodemos. Nicodemos teve muita dificuldade de crer no nome do Senhor. Nicodemos teve muita dificuldade de crer que Deus, ou que Cristo Jesus era o Messias. Ele levou 3 anos para poder assumir Cristo Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Entretanto, o capítulo 4 já nos mostra uma outra realidade. No capítulo 4, simplesmente o Senhor Jesus, ele vai até uma cidade de samaritanos, de gente que era vista pela sociedade daquela época como gente de segunda linha, gente que até pelo contato de estar no mesmo ambiente que eles, já seria o suficiente para que um judeu se tornasse cerimonialmente impuro. E nessa perspectiva, quando você vai perceber o desdobramento dessa história, você tem uma mulher que era uma excluída entre os excluídos, que crê no Senhor. Você tem toda aquela região que crê no Senhor, num primeiro momento, por causa da palavra da mulher, num segundo momento, porque eles mesmos ouviram e creram no Senhor. Você percebe que essa história do capítulo 4 na verdade, uma forma que João encontrou para poder dizer, até mesmo aqueles com mais potencial dentro do judaísmo acabaram sendo colocados de lado pelos samaritanos quando esses tiveram a oportunidade de se encontrar com Jesus, de receber dele uma revelação. E é tanto que, como mencionamos na lição dessa semana, esse é o único momento nos evangelhos no qual Cristo Jesus, ele, de forma aberta, sem meias palavras, ele diz, eu sou o Messias. De forma clara, ele se revela para aquelas pessoas e elas creem nele. O nosso guia de estudos hoje vai trazer 2 parágrafos do livro Deserto às Nações, na página 146. Eu quero compartilhar com você cada um dos parágrafos. Vamos ler o parágrafo e depois vamos ter aqui a oportunidade de tirar algumas lições do próprio texto. No primeiro parágrafo, lemos assim: Assim que encontrou o Salvador, a samaritana levou outros a ele. Demonstrou ser uma missionária mais eficiente que os próprios discípulos. Eles não viram nada em Samaria, indicando um grupo promissor. Tinham os olhos fixos em uma grande obra a ser feita num futuro. Não viram que bem ao redor deles havia uma colheita a ser feita. No entanto, por meio da mulher que haviam desprezado, toda uma cidade foi levada a ouvir o Salvador. Ela transmitiu imediatamente a luz aos seus concidadãos. E esse texto tem que fazer com que a gente pare para poder pensar, porque às vezes nós olhamos para nós mesmos e para o conhecimento que temos, e às vezes batemos no peito para poder dizer, nós temos a verdade, somos o povo remanescente, o povo da profecia, temos um conhecimento privilegiado da palavra de Deus, e tudo isso é verdade. Entretanto, o que é que fazemos com ela? Esses discípulos estavam andando com Jesus, conheciam coisas sobre Jesus que outras pessoas não tinham oportunidade de poder conhecer, mas ainda assim olharam para aquela mulher e eles ficaram incomodados com a presença dela. Ficaram incomodados que Cristo Jesus tivesse gasto
algum tempo com ela, achando que aquilo era uma perda de tempo. Por isso, quando eles chamam Jesus para poder comer, Jesus vai dizer: eu tenho uma outra comida para poder comer. Os campos estão brancos, prontos para a seara, mas são poucos os ceifeiros. Olha que coisa linda. E Jesus, ele vai olhar para os discípulos agora e vai perceber que eles nem sequer repararam que ali havia uma grande colheita a ser feita. Enquanto que a mulher não apenas recebeu da parte de Jesus, mas imediatamente ela foi e compartilhou com a cidade, e a cidade toda creu no Senhor. O segundo parágrafo vai dizer o seguinte: essa mulher representa a atitude de uma fé prática em Cristo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva se torna uma fonte de vida, e o que recebe se torna doador. A graça de Cristo no coração é uma fonte no deserto, fluindo para satisfazer a todos e fazendo com que aqueles que estão quase a perecer fiquem ansiosos por beber da água da vida. Isso aqui é interessante. É no contexto da história dessa mulher que um dos textos mais conhecidos de Ellen White vai aparecer aqui. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Essa mulher, ela ainda nem sequer havia aceitado formalmente a Jesus como Senhor e Salvador. Porque Jesus ainda estava conversando com ela quando os discípulos chegaram, e enquanto os discípulos atropelam essa mulher, porque eles vão agora conversar com Jesus, colocam essa mulher de lado, ela deixa o seu cântaro de água e ela volta à cidade para poder contar às pessoas e traz as pessoas para ter um encontro com o Senhor. A maior evidência de que alguém teve um encontro especial com Cristo Jesus é quando essa pessoa tem fome e sede de alcançar pessoas para Cristo, de salvar pessoas para o reino de Deus. Todo aquele que foi salvo pela graça mediante a fé, ele anseia que outras pessoas também passem pela mesma experiência. Se você não tem essa fome, talvez algum problema esteja acontecendo no seu coração. Eu gostaria de orar junto com você, pedindo a Deus para que nos ajudasse a podermos experimentar o mesmo fogo missionário que essa mulher experimentou. Pai, muito obrigado por tua palavra, por sabermos que o Senhor tem planos para cada um de nós e que quer nos usar também como missionários para alcançar pessoas de todos os lugares. Ajuda-nos a podermos experimentar essa realidade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?